número 129, Ao Partir do Pão. É o título, 129, Ao Partir do Pão. Lucas, está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Aqui é aquele momento que Jesus já morreu, já apareceu para Maria Madalena, o corpo já desapareceu e agora esses homens estão caminhando, né, na estrada de Emaús, e ali eles estão falando, né, conversando. Nossa, você viu o que aconteceu? Aquele homem tão bom, né, o Messias foi crucificado, e Jesus aparece para eles, né, se materializa e aparece. E ali fala na Bíblia que não conheceram ele até o partir do pão. Então, essa passagem é uma coisa muito interessante para nós, né? Antes de darmos início, porque não está escrito no texto, é que se Jesus tivesse aparecido fisicamente idêntico ao corpo, como é que ninguém conheceu? Então, já demonstra que caminharam com Jesus e não o reconheceram. Por quê? A forma como ele apareceu depois de morto não era a mesma que ele tinha quando ele estava vivo, a mesma forma física do corpo, senão não é possível que ninguém o conhecesse. Então mostra que Jesus realmente modificou a forma dele, não era mais a mesma imagem que ele tinha do corpo físico. E há vários momentos na Bíblia, depois que ele faz as aparições dele, ninguém o identifica, tá? Mostrando que ele tinha um outro corpo espiritual, diferenciado do corpo físico. E aí mostra também a nós que Jesus não ressuscitou com o corpo físico, porque se ele tivesse ressuscitado com o corpo físico, onde quer que ele apareceria, todos iriam reconhecê-lo. Óbvio, né? Agora, se ele aparece com uma outra fisionomia, aí eu não sabia que era ele. Aí ele tinha que se identificar. Uns tocaram na chaga, outros isso, outros aquilo. Cada um tem uma história para contar como identificaram Jesus. Então vamos ler, depois a gente volta comentando a nossa leitura. Ao partir do pão. Muito importante o episódio em que Mateus é reconhecido pelos discípulos que se dirigiram para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessado em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretavam por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiam a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que venha ocorrendo no mundo há milênios? Emmanuel faz uma pergunta. Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem capricho satisfeito, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, e continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Então Emmanuel faz uma chamada a nós, né, seguidores do Cristo,
Qual é o nosso interesse profundo na relação, ao estabelecermos uma relação com Cristo? O que nós buscamos? O que o Cristo significa realmente na nossa vida? O que pretendemos alcançar quando nós dizemos assim, vou seguir o Cristo? É algo profundo, cada um tem o seu jeito e seu sonho. Então vamos lá, agora nós vamos ler e vamos debater, explicar a lição. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiram para Emaús em desesperação. Os discípulos que estavam em Emaús estavam desesperados. Jesus foi morto e eles estavam abismados, ninguém acreditava que o Cristo não iria se defender, ninguém acreditava que tudo aquele acontecimento horrendo iria até o fim, com um homem tão bom e tão justo. Como a humanidade se cegou, como a humanidade não viu, mas chegou. Então dali acabou, estava morto, e todos então estavam indo embora pela estrada de Emaús. E é natural, quando a gente vê um acontecimento desses que nos choca, a gente vai sair comentando o que a gente viu, o que a gente achou, enfim, era horrível. E Jesus se aproxima, se materializa e se aproxima deles e começa a caminhar junto com eles também, conversando com eles. Então Jesus seguia-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Jesus era um homem muito doce. Jesus era um homem sorridente, carinhoso, e ele tinha uma coisa muito interessante, ele cativava as pessoas com a forma que tinha de falar. Então era por isso que ele fixava-lhes a verdade no coração. Enquanto aqueles homens que iam na estrada estavam falando sobre o acontecido, Jesus tentava diminuir a impressão que eles levavam no coração das lembranças e reforçar o que ele havia ensinado antes de tudo acontecer. Ou seja, gente, deixa para lá o que aconteceu, passem a lembrar a partir de hoje o que eu ensinei, fixe o que eu ensinei, põe em prática o que eu ensinei, vai a fundo naquilo que eu ensinei, esquece o que fizeram comigo, não importa, já foi feito, não tem como voltar atrás, virou-se passado. Agora fixe o futuro, fixe o presente. Muitas vezes isso nos mostra que, ao invés de nós ficarmos lamentando o passado, lamentando acontecimentos horríveis da nossa vida, é importante nós nos fixarmos o que aprendemos com aquilo, ou o que aprendemos até hoje. É a hora de nós abrirmos o nosso baú, a nossa mala, a nossa bagagem da vida e falar, olha, o que eu sei, de tudo que eu aprendi, de todas as experiências da minha vida, o que me serve? O que não serve são apenas lembranças por lembranças, principalmente se elas forem amargas, tristes, horríveis. É importante também nós entendermos que o espírito ele tem que ter foco no presente. Só quando a mente dele se encontra no presente é que ele respira verdadeiramente como espírito e se nutre como espírito. Quando ele vai para o passado mentalmente, quando ele se lembra de coisas do passado, quando ele fica vivendo e remoendo as coisas do passado, ele para de respirar. Ele para. Por quê? Porque é impossível respirar energia do passado. O passado virou apenas um conto, um fato. Ele não é real. Então, eu não tenho como fazer isso. É mais ou menos assim. Antes de continuar, além do mais, além dele não respirar enquanto ele estiver no passado, ele também ele gasta muita energia, porque ele precisa reviver, reconstituir tudo
E aquele choque de energia revivido e reconstituído emocionalmente nele faz com que o organismo dele reaja como se tudo estivesse acontecendo agora, nesse exato momento. Então é por isso que todas as vezes que o espírito sai do eixo presente, vai para o passado e volta, ele está conflitado, desgastado. E não importa, tá? Se ele vai lá no passado para lembrar de coisas maravilhosas e lindas, todas as vezes que você for para o passado, não importa se é por algo bom ou por algo ruim, você vai retornar frustrado, cansado, triste. Por quê? Porque ao você ir para algo lindo, maravilhoso que aconteceu, a hora de você voltar para o presente, chega no presente, as coisas não estão iguais. Compreendeu? Então vem a decepção. O passado era, olha lá, era maravilhoso, e aqui não tem mais nada disso. Agora eu vou fazer da outra forma. Eu vou para o passado para lembrar de coisas horríveis, tristes, e quando eu volto, estou deprimido. E isso, por que nós fazemos essas fixações no passado? Alguma coisa no hoje não nos prende. Nós não estamos conseguindo nos fixar no presente, não nos abastece. De alguma maneira eu não encontro no presente saciedade, ou o que nós chamamos, entre aspas, valeu a pena. Eu preciso encontrar no passado explicações, conhecimento, para eu olhar para o presente e dizer, meu passado valeu a pena, o que eu fiz valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu tenho que viver uma vida plena, satisfeito comigo, com as minhas ações. Eu não posso ficar nem carregando saudade de coisas maravilhosas do passado, então eu estou insatisfeito com o presente, ou vivendo coisas horríveis que eu fiz no passado e triste, e não encontro razão do presente existir, porque para mim eu já nem ligo mais para o presente. É tão triste a minha história do passado que não importa mais o presente. Pronto, parei de respirar do mesmo modo. Agora vamos falar do futuro. Todas as vezes que o espírito, que nós vamos para o futuro, pensamos no futuro, voltamos medrosos. Temos medo, temos pavor, porque o futuro é incerto. E nada, a nossa mente sabe que nós não controlamos a vida. Então, quando eu vou para o futuro e fico pensando o que eu quero, o que eu gostaria, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, eu volto para cá amedrontado. Porque aí, se eu pensei em coisas que podem acontecer e eu não quero, eu vou tomar todas as atitudes no presente para aquilo não acontecer. Pronto, já me tornei escravo do futuro. Não consigo mais viver o presente. Não presto atenção no presente. Não respiro o presente. Não vivo o presente porque eu estou preocupado com o futuro, o que pode ou não pode acontecer. Se eu vejo algo bom no futuro, que vai acontecer, pronto, eu volto, fico aqui triste. Por quê? Porque esse futuro nunca chega. E então, quando eu penso que o futuro vai ser melhor que o presente, aí eu desleixo no presente. Aí eu já não quero mais fazer mais nada no presente, quero deitar, dormir, até acordar no futuro. Só que o futuro é apenas a consequência do que eu faço no presente a cada instante. Pode até alguém adivinhar para mim, dizer assim, olha, está previsto no seu futuro que você vai ganhar na loto, que você vai arranjar um bom emprego. Porque ninguém consegue prever se você vai ser feliz. Ninguém consegue prever coisas espirituais. As pessoas conseguem prever acontecimentos. Mas nós não estamos falando de acontecimentos. Nós estamos falando de sentimentos. Então, ela falou que você vai ganhar no futuro. Lá no futuro você vai ganhar na loto. Tudo bem. Aí você fica só querendo botar a mão no dinheiro todo dia. Vou jogar, quero botar a mão no dinheiro, e de repente pode acontecer o futuro. O problema é que você
não aproveitou o presente para crescer, para ficar forte, para se preparar para quando vai ter o dinheiro. Vai chegar o dinheiro, você não está preparado ainda, aconteceu, o acontecimento foi honrado, a previsão realizou. O que aconteceu com você? Não estava preparado, gastou todo o dinheiro, continua infeliz do mesmo jeito. Porque para nós, espíritos, pouco importa se eu sou rico, se eu sou pobre. Nós queremos ser felizes, nós queremos ter paz, nós queremos ter equilíbrio, nós queremos poder sorrir verdadeiramente, sorrir de alma. Então, ele está dizendo assim, Jesus estava falando, enquanto aqueles homens falavam das coisas horríveis que tinham visto na estrada, ele falava, mais ou menos, ele estava querendo dizer assim, para de pensar no que aconteceu, para de pensar, lembra do que ele falou, lembra o que ele ensinou, lembra do que você já sabe e não põe em prática, volta isso para sua mente, fixa, porque tudo aquilo aconteceu para que todo esse conhecimento chegasse até vocês. Se vocês trocarem o conhecimento, que é o tesouro de vocês, pelas cenas do passado, que não importa, que daqui a 1 milhão de anos ninguém mais vai lembrar disso, não terá sido em vão a vinda do Cristo. Então, ele estava querendo fixar isso em nós. O que é mais importante para o espírito? O aprendizado, o conhecimento e o sentimento. É isso. O que você vai passar para aprender, isso você vai esquecer. Mas o que você aprendeu, nunca mais vai esquecer. Então, o passado só serve para isso. Mais nada. É uma bagagem que dali você extrai os seus conhecimentos. Você já sabe o que não pode mais fazer de novo, o que não deve mais repetir porque não deu certo, já sabe o que deve continuar fazendo e se esforçando porque dá certo, e vai continuando a aprender novas e novas, e assim vai caminhando. Não pare, não pare, nem no futuro sonhando com o futuro que nunca chega, e nem no passado só vivendo o passado. Fixe no presente. Seu futuro depende do agora. Você tem que tentar se realizar em cada momento da tua vida. Tem que estar consciente. Não faça por fazer. Faça aquilo que você acha que é importante para o seu espírito, não para o seu corpo, para a sua vida, para o mundo material, para o teu espírito, porque tudo isso aqui fica. Você vai morrer, todos nós vamos morrer, e a vida só vai ter valido a pena se o que eu conquistei nessa vida material foi algo bom, porque eu só vou levar daqui aprendizado e lembranças. Só, mais nada disso. Vamos continuar. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, o Cristo, amoroso e sábio, que ambos interpretavam por generoso e simpático desconhecido. Não haviam ainda identificado Jesus caminhando com eles, o que prova que aquele homem que eles viram crucificado, que eles acompanharam ele carregando a cruz, que eles viram Pilatos ali na multidão colocando ele, dizendo ele é o Barrabás, tudo aquilo, aquele homem que caminhava com ele não era o mesmo fisionomicamente, fisionomia, tá? Não era ele. Tá bem claro isso. Ótimo, ótimo. Então, e somente ao partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Então teve que Jesus fazer um gesto para que todos, porque até então ninguém havia feito aquele gesto, só o Cristo. E até naquele momento esses ligaram toda aquela forma sábia, aquela forma gentil, simpático, generoso, e mais o pão partido é o Cristo. É a marca final. Não é isso que a gente pensa? É a marca final. Então vamos lá. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação, nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram.
olha só. Agora, Emmanuel vai fazer uma comparação da humanidade, de todos nós. Será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Ele está perguntando para nós. Será que isso está acontecendo conosco? Será que nós estamos sendo capazes de identificar a verdade, os ensinamentos do Cristo? Ou nós estamos cegos andando pelo mundo? Será que hoje eu consigo saber o que é correto, o que não é, o que é ético, o que não é, o que é moral e o que é imoral? Compactas multidões, continuando a leitura, compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Ele está falando aqui de muitas pessoas que abandonaram o serviço ao bem, o serviço de seguir ao Cristo, o serviço de o estudar, o aprender, né? Tudo porque tinham no coração uma expectativa. E qual era a expectativa? Vantagens. Mas quais vantagens? Na luta humana. No fundo sempre trazia algo. Eles queriam algo, mas para esse mundo, para agora, não para o futuro, não para depois da morte, agora. E quando aquilo não acontecia, não vinha, não realizava, desanimava. E ele está dizendo, aí ele está mostrando algumas coisas que as pessoas gostariam de ter, geralmente quando se aproxima do Cristo. Sem garantia financeira. Até hoje muita gente pergunta assim para mim, Guto, há mais de 30 anos você servindo ao Cristo, aonde você vai chegar nisso? O que você ganhou com isso? O quanto você ganha com isto? Quantas pessoas conseguem? Ininterruptamente, né? Quantas pessoas pensam assim, tá, Guto, e se eu começar a fazer reforma íntima? Se eu começar a estudar? Se eu começar a servir o Cristo? O que eu ganho com isso? Essa pergunta pode significar que eu ganho bens materiais, financeiro e garantias de que nada vai me acontecer nesse mundo. Então, olha só. Então, garantia financeira não tem nenhuma. Você mesmo servindo ao Cristo pode passar necessidades financeiras. Sem caprichos satisfeitos. Quantos de nós não somos, queremos isso, queremos aquilo outro, cada um quer uma coisa. E tudo que a gente quer, nós achamos que é importante para nós. Só achamos que não é importante quando o pedido é do outro, né? Mas quando é meu, eu acho que é muito importante para eu seguir minha vida. Tá certo? Quantos de nós não temos alguma coisa? E quando nós vamos ver, todos eles são caprichos. Porque, na verdade, não nos impede de servir ao Cristo, de caminhar em direção do Cristo, de estudar, de evoluir, de se tornar melhor como ser humano. Não nos impede. E aí diz assim, não comungo na crença renovadora, que é o Espiritismo, respeitável e fiel. E aí isso acaba se tornando um empecilho para as pessoas. Falar assim, não, eu larguei, ou então eu não me interesso muito em fazer a reforma íntima, né? Eu não me interesso muito em servir a caridade. Não, eu não tenho tempo para isso, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Eu não tenho conhecimento para ajudar. Eu não tenho saúde para servir. Eu não tenho relacionamento equilibrado. Aí cada um de nós vamos dando uma série de desculpas. São as nossas exigências. Geralmente nós temos uma bandeja de exigências para seguir o Cristo. Enquanto não foi atendida todas essas exigências, eu não avanço o meu primeiro passo. E aí ele começa dizendo assim, é necessário, Emmanuel está dizendo, combater semelhante miopia da alma. É um erro isso, está falando. É um erro da nossa parte.
Deus não negocia com homens. Não negocia. Tá bom? Aqui eu vou falar mais uma vez o que eu sempre estou falando. Quem negocia com o homem não é Deus. São as forças negativas. Se você quer ser vitorioso neste mundo, quem mais pode te dar retorno material, financeiro, amoroso, bom trabalho, são as forças do mal. Porque elas têm como fazer isso no mundo materializado como o nosso. Tá? Tem. De uma maneira ou de outra elas conseguem fazer. O bem é difícil fazer isso. Os benfeitores. É muito difícil eles se envolverem em questões materiais do ser humano. Porque para eles o objetivo, a missão deles é o esclarecimento espiritual. Eles querem resgatar-nos da terra bem melhor espiritualmente do que quando nós chegamos na terra. O teu benfeitor, o meu benfeitor, o nosso benfeitor, o sonho dele é que a gente evolua e não precise mais voltar à terra. Não é ter um mundo, não é ter alguns momentos de alegria na terra, não é ter uma casa, não é ter um castelo, um bom carro, uma mulher bonita, um homem bonito, um bom emprego. Não, nada disso. Eles gostariam que a gente nem sequer precisasse do planeta Terra para já reencarnar em planetas mais evoluídos. Então ele não perderia um tempo em nos dar coisas que nos apegaríamos mais ainda no planeta Terra. E pelo contrário, para eles aproveitam os momentos difíceis do ser humano na Terra para mostrar como é difícil a vida de um espírito preso, materializado num corpo físico. Um espírito como nós, que somos livres, que poderíamos viajar por todo o universo, que poderíamos conhecer diversos planetas, não só as praias ou só o mundo do planeta Terra, que não precisaríamos trabalhar, que não adoecemos. Eles querem que a gente se desperte para isso, para a nossa natureza. E nós queremos nos dar bem neste mundo. Então, eu consigo mais benefícios de troca com os espíritos mais materializados mesmo. Porque para esses, este mundo é excelente. Ele tem carnaval, ele tem futebol, ele tem sexo, ele tem droga, ele tem bebidas, ele tem de tudo aqui. Então por que aqui eu iria querer sair deste mundo? Eu só quero me dar bem neste mundo, para usufruir de tudo que este mundo me proporciona. Mas tudo que esse mundo me proporciona fica nesse mundo. Eu não levo comigo quando eu parto. E é isso que os espíritos elevados querem nos chamar a atenção sempre, o tempo todo. Eles estão dizendo isso para nós. Isso aí é esmola, isso aí é porcaria, não perde tempo com isso, larga disso, não fica preso a isso, para de ficar nervoso com aquilo, desprende disso. Lá na frente, daqui 100 anos, você vai rir disso. Olha, aquilo que você está fazendo aí, você está perdendo tempo. Foco. É isso que eles estão chamando nossa atenção o tempo todo. Porque quando a gente sair, se nós conseguirmos passar bem por este planeta, eu talvez não precise nem mais voltar aqui. Continuando. Louvado seja o Senhor por todas as lições de testemunho que nos confere. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde, problema profissional, problema espiritual. E continuarás muito longe da verdade se procura apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Ele está dizendo, olha, se você está procurando Cristo somente para resolver problemas fragmentários, divisões desses bens fragmentários ou materiais, você vai ficar longe da verdade. Nós falamos na reforma íntima passada que se Jesus não tivesse morrido, nós não deixaríamos ele em paz. Não deixaria de ficar pedindo coisas para ele. Seria uma multidão incalculável.
de pedidos até Ele. Porque nós não crescemos, nós não amadurecemos. Muitas vezes nós criamos dependência, mas não crescemos. Para crescer, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer reforma íntima, eu tenho que colocar em prática o que existe de bom dentro de mim e combater o lado mais negativo, as minhas más tendências. Eu tenho que fazer isso por mim para que eu evolua e pare de achar que meus problemas são os problemas que atingem-me neste mundo. E que muitas vezes já falamos, os problemas que eu tenho neste mundo é a minha salvação. Sem Ele eu me perderia muito mais. Imaginem se o corpo não tivesse limite. Quanta raiva eu poderia guardar, chegar ao ponto de eu conseguir matar uma pessoa de tanta raiva, Mas graças ao limite do meu corpo, a minha raiva vai chegar no momento que eu vou ter problema de diarreia, eu vou ter problema de dor de cabeça terrível, que aí eu vou chegar no médico e vai falar: você está muito estressado, está muito nervoso, te dá um calmante, você tem que parar, tudo, senão você vai acabar explodindo você mesmo. Graças a Deus, é uma bendita dor de cabeça, né? Eu sou uma pessoa muito medrosa, muito segura. Então eu vou, aquilo vai, chega num limite gigante. Aí vem aquela pergunta: do que você verdadeiramente tem medo? Aqueles encontros conosco assim, sozinho. Do que eu tenho medo? Muitas vezes a gente fala assim: eu tenho medo de um assalto, de violência, de ficar pobre, de ficar doente. Rapidamente, né? A gente pense bem, do que você verdadeiramente tem medo. Existe um médico que é a nossa consciência, ela tem respostas para tudo em nós. Consultamos ela e ela nos dá a resposta. Quando eu digo assim, a minha não me responde comigo, a minha não fala comigo, é porque eu não aceito a resposta. Quer ver eu saber qual é o grau meu de aceitação de falar comigo mesmo e aceitar as minhas respostas? É simples. Quantos conselhos você já ouviu das pessoas e não seguiu? De pessoas que você sabia que era confiável e que tinha condições de te dar. Porque existe um monte de conselho que a gente tem que eliminar mesmo, que não leva a nada, é mais loucura da cabeça da pessoa. Mas de quantas vezes você deixou de seguir um conselho numa conversa, ou a sua própria intuição, e você não fez aquilo, não seguiu aquilo, e deu errado. Agora você pega isso aí, e você falando com a sua consciência, com o seu médico interior. Aí você vai me dizer: será que esse médico não fala com você, sua consciência? Ou é você que ignora os conselhos que você não quer ouvir? Pensa bem. Nós somos teimosos da nossa natureza. Está falando, às vezes você está com um problema, você fica fazendo aquela pergunta: por que, meu Deus? Não é por que, meu Deus? E de repente a resposta rompe toda aquela barreira, toda aquela crença, tudo aquilo que você não admite, não aceita, porque o que Deus quer muitas vezes não é o que você quer. Ele não tem os interesses que você tem. O que teu benfeitor quer muitas vezes não é o que você quer. E você se protege para não ouvir algo que tenha que fazer você sair da caixinha, sair do seu espaço. Por quê? Porque você tem medo de encontrar informações, respostas, que vai ter que tirar você daquela vida de autocontrole, que vai ter que fazer você se movimentar. Você vai andar por um espaço ainda não, que você não tem experiência, e vem insegurança, vem medo, vem um pavor. É um pavor, gente, né? Mas para que isso não aconteça, eu digo assim às pessoas: não ande por um caminho que você não conheça sem ter uma fé muito forte, porque quando a gente tem fé, a gente não está sozinho. O medo vem quando a gente se sente sozinho. Quando um espírito nos fala que está com muito medo,
ele está sozinho, ele se sente só, abandonado. Imagina uma sensação dessa, onde quer que você esteja, ou encarnado ou desencarnado, você está só, você por você e só. Vem o medo. Mas quem tem Deus no coração, quem tem uma fé, nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Portanto, não haverá medo de desafios. Vamos continuando. Ele diz aqui, último parágrafo, que é o louvado seja o Senhor por todas as lições de testemunho que nos confere. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá. Seja bom, seja ruim, como eu digo, o que é bom e o que é ruim. A gente diz assim, bom é o que eu gosto, acho que eu mereço, acho que me faz bem. Ruim é o que eu não gosto, ou o que eu acho que eu não mereço e o que não me faz bem. Bom, mas a nossa visão particular das coisas da vida não é a verdade absoluta do universo. Nesse sentido, talvez o que eu esteja falando que é ruim para o meu benfeitor, para os bons espíritos, é algo maravilhoso na minha vida. Eu só preciso saber ler esses acontecimentos de uma forma espiritual e não física, material. Personalidade, eu estou trocando o nome aqui, nem é forma física, eu tenho que eliminar minha personalidade do processo e ler como espírito. Às vezes, aquele problema que eu estou enfrentando para o meu espírito, se eu souber trabalhar com aquilo, eu vou me tornar, eu vou evoluir, eu vou crescer. Mas como uma personalidade que tem um CPF, um RG, um endereço, um sexo na Terra, é horrível. Inclusive, pode ser até condenado pelos que estão à minha volta, pela minha sociedade, pelas regras da minha sociedade. Mas para o meu espírito é maravilhoso. E nós estamos hoje, a cada dia, sendo chamado para voltar a aprender a viver a vida como espírito, porque nós até então aprendemos a viver a vida apenas como personalidades, e nós materializamos tudo na nossa vida, até a fé nossa foi materializada, até a nossa fé foi materializada, não tem mais nada que não possa ser materializado. Até a nossa inteligência não, mas até a velocidade de raciocínio foi materializada. Os robôs, IA, tudo que nós imaginarmos. O sonho do ser humano é produzir algo que não Deus, não é Deus, é o ser humano produzindo algo que seja melhor que o ser humano criado por Deus, porque isso nós não conseguimos produzir. Mas nós vamos tentar produzir agora, o nosso sonho é algo que seja melhor que o ser humano. Nós queremos materializar tudo, absolutamente tudo. E estamos chegando no momento em que a religião está tendo que voltar atrás dessa materialidade. Tudo é espírito e verdade, em espírito e verdade. Ok? Então, cuidado. Terminando, nós encerramos esse capítulo ao partir do pão. Cuidado, se você não está deixando escapar as grandes chances da sua vida de aprender, de evoluir, de crescer, porque não está tendo milagres, não tem coisas fantásticas te acontecendo, não tem luzes, não tem som, não tem desmaio, não tem arrepio, não tem premonições, não tem adivinhanças de nada. Cuidado, o Cristo era simples. Muitas vezes você ouve um repetir de tudo que você já sabe. Talvez alguém pode estar aí do outro lado e pensando assim, mas tudo isso eu já sei. Que hora que vai aparecer aquele fogo? Bum. Cadê aquelas explosões? Cadê aqueles testemunhos? Joguei a muleta, estou andando. Não tem nada disso. O Espiritismo é algo racional. É uma religião espiritual. É uma religião dos espíritos que nós estamos tentando, seres humanos encarnados, tentando aprender e aplicar no mundo terreno. Então não tem esse tipo de coisa. É uma miopia da nossa alma. Nós vamos ter que reconhecer o Cristo antes do partir do pão.
Nós precisamos reconhecer no Cristo, no conselho de alguém, na mão que alguém nos dá, no olhar de ternura do seu colega, do seu amigo, no seu filho, na sua mãe, no seu avô, nos acontecimentos mais terríveis da vida. Nós estamos em ameaças de guerra no mundo, né? As coisas não tão fáceis. Nós estamos beirando a terceira guerra mundial, batendo na trave constantemente. Mas e se acontecer? Muita gente desesperada diz: e se acontecer a terceira guerra mundial? Se acontecer, um cristão está preparado para olhar para a terceira guerra mundial e dizer: se é a vontade, se Deus permite, porque não é a vontade de Deus, né? Deus permite a vontade do homem. Quem quer guerra é o homem, mas Deus permite por causa do livre-arbítrio. Então, se acontecer, olha o nosso olhar cristão: eu tenho algo para aprender. Algo para aprender. Muito simples, muito tranquilo. A fé, gente, não nos impede de passar por nada do que temos que passar. Ela só nos fortalece a passar por tudo que nós temos que passar com mais equilíbrio. Porque nós vamos entendendo o porquê. Mas ela não vem tirar com a mão aquilo que a gente precisa passar. Algumas vezes, o saber, algumas não, grande parte das vezes, o saber do porquê e como ajuda muito eu mudar a minha visão. Ao invés de eu ser vítima da vida, eu passo então a entender como é incrível as leis do universo. E aprendo então a caminhar, a manipular essas leis do universo, a respeitar essas leis do universo. Nós estamos falando isso porque muitas vezes a gente fica assim: qual religião, Guto, é a melhor? Todas as religiões nos levam a Deus. A pergunta aqui cabe mais uma vez: você está esperando a religião, o sinal de partir o pão? Qual é a religião para você melhor? Aquela que te atende nas suas necessidades materiais ou aquela que te responde os questionamentos espirituais? Tem religião que quase não nos dá nada. Você passa a vida inteira, eu estou numa aqui de 30 anos, quase não dá nada. Mas me satisfaz, me faz dormir tranquilo, acordar tranquilo, ter uma vida tranquila, porque me atende às dúvidas espirituais. Mas existem outras religiões que prometem pagar até seu cartão de crédito, te dar carro importado, mulheres lindas, morar em países maravilhosos e fantásticos. Qual é a sua relação com Jesus?